Mas, em vez de caçar, as pessoas de alguma forma acabavam em um campo onde provavelmente não havia chance de capturar nenhum animal grande. E então um dos caçadores perguntou ao seu líder Tsansi por que eles não caçam, mas coletam drama, porque isso é uma perda de tempo. O líder, sem pensar duas vezes, mandou o curioso caçador calar a boca, pois disso dependia o futuro de sua tribo. E tudo porque o jovem xamã já havia contado aos demais que sabia fazer tecido de linho, o que encantou a todos. Aos gritos entusiasmados, o cara respondeu que todos deveriam manter a voz baixa e a cabeça baixa, porque se alguém descobrir isso, sua tribo estará em apuros. Depois disso, Subaio pediu ao líder dos caçadores que na próxima vez que fosse caçar, procurasse uma planta, pois dela é feito tecido, então depende apenas do homem se sua tribo terá comida suficiente. Tsansi abordou o trabalho que recebeu com responsabilidade, pois não esperava que o xamã lhe confiasse algo tão importante. O escritor, entretanto, estava pensando que o suprimento de carne seca da tribo duraria 2 semanas, e os caçadores passariam 3 dias viajando para lá e 3 dias caçando. E depois mais 3 dias viajando de volta, então faltariam apenas 5 dias. Para fazer o pano, o jovem ficou muito preocupado, pois havia pouco tempo, e Kanchi e Angel poderiam não encontrar os materiais, e mesmo que conseguissem, o jovem não sabia o que fazer. A seguir, perguntando-se se deveria dizer a todos como fazer linho tecido. O escritor decidiu não voltar a brilhar, portanto, pessoalmente certamente não pode fazer isso, por isso precisa de um assistente adequado, a quem ele próprio ensinará tudo. E ele, por sua vez, ensinará aos outros. Mas a chance de tudo dar errado também não pode ser perdida, então o xamã também precisa bolar um plano B, e não devemos esquecer que a tribo tem muitos outros problemas, inclusive falta de água potável, sal e saneamento. Havia muitos problemas para resolver, então só de pensar em tudo isso deu dor de cabeça ao jovem. O cara começou a pensar que era apenas um escritor e não sabia cuidar de si mesmo. Então não tinha certeza se conseguiria lidar com uma tribo inteira. Então um convidado entrou na casa do xamã e perguntou ao rapaz o que estava acontecendo com ele. A menina viu que o jovem segurava a cabeça, então começou a se preocupar com ele, perguntando se ele estava doente. Aí a heroína chegou perto do xamã, tocando sua testa e perguntando se o cara estava com calor, e se estava com calor dentro da cabeça dele. O escritor recuou bruscamente e perguntou à garota o que ela estava fazendo e também por que ela estava perto de sua cabana, porque ela poderia estar escutando. Nesse mesmo segundo, a heroína explicou que não escutava, mas simplesmente ouvia as conversas do jovem consigo mesmo, e nem sequer tentava se esconder, e então acrescentou que seu pai e os outros tinham ido caçar, então ela estava protegendo seu xamã com todas as suas forças. Depois disso, o jovem perguntou se a garota era realmente confiável, pois ele não tinha tanta certeza disso. A heroína respondeu que não importa, porque o principal é que ela certamente é mais confiável do que o xamã que senta e segura a cabeça e, além disso, entre os guerreiros da reserva ela é a mais forte. O jovem tentou acalmar a menina, dizendo que não tinha tempo de brigar com ela, pois poderia ficar ofendido. Aí, assim que a garota o soltou, o cara perguntou se os xamãs sempre resolvem todo esse monte de problemas sozinhos. A heroína respondeu que claro que não, porque os xamãs têm assistentes. Então o jovem perguntou onde estavam os assistentes do xamã anterior e se queriam ajudá-lo. Acontece que durante o ataque da tribo da Cobra Negra, os assistentes protegeram o xamã. E, assim, cada um deles morreu. Subai percebeu que a tribo da Cobra Negra estava tentando destruir a base sobre a qual a tribo Yanon repousava. Se não houver mais assistentes do velho xamã, então é preciso procurar novos. E então, o jovem perguntou à heroína se ela tinha alguém em mente. Os requisitos para o assistente de um xamã incluíam que ele fosse inteligente para ajudar o jovem a resolver problemas. Além disso, o assistente do xamã deve ser diligente e ter uma visão nova e saudável das coisas. E aí a garota disse que Subaya descreveu literalmente, então o cara poderia ter dito diretamente que queria vê-la no lugar da assistente, e não havia necessidade de inventar uma charada. Mas o escritor quebrou a heroína, dizendo-lhe que ela não se encaixava em nenhum ponto, para que ela pudesse se acalmar. A garota fez beicinho com as palavras do jovem, e então disse a ele que nesse caso seria melhor ele escolher Miko para si,
Então o xamã perguntou o que era. E Enil explicou que se trata de uma mulher que ajuda o xamã nas tarefas domésticas. Limpa a casa, cuida da lareira e tudo mais. Então Miko é quem cuida dos afazeres do dia a dia ao invés do xamã, e era exatamente isso que o jovem procurava, então pediu alguém que o aconselhasse. Acontece que havia uma garota adequada para esse papel, então Subai pediu para levá-lo até ela para ver rapidamente quem poderia se tornar Miko para ele. E então Enil se lembrou de como seu pai lhe disse que mais cedo ou mais tarde o xamã iria procurar Miko para si mesmo, e já que ela estava com ele ultimamente, e portanto, o líder acreditava que ela seria ideal para esse papel. Ficou claro que a menina não queria concordar com isso, mas seu pai continuou a afirmar que era uma grande honra, então a heroína não deveria perder esta oportunidade. E Enil sabia que toda garota sonha em se tornar uma Miko, mas o problema é que seus planos eram apenas se vingar daqueles que prejudicaram sua tribo, pois não importa o que acontecesse, ela iria se tornar uma guerreira totem e matar os bastardos do Black tribo de Cobra. E enquanto a heroína repassava essa lembrança em sua cabeça, o jovem tentou gritar com ela, mas ela não reagiu. A xamã perguntou à garota se eles estavam indo exatamente na direção certa e quanto tempo demoraria até que eles chegassem, e então Enil disse que eles já haviam chegado. E então apontou a mão na direção da cabana de alguém. A heroína disse que a amiga morava lá, então ela poderia conversar com ela, mas o escritor a impediu, dizendo que primeiro queria vê-la ele mesmo, e depois perguntou se o requerente morava sozinho. Enquanto o jovem tentava olhar, Enil disse que várias meninas moram aqui juntas e trabalham aqui. Mesmo assim, o jovem xamã olhou para dentro da casa, tentando encontrar a namorada de Enil e com os olhos. E o cara ainda conseguiu encontrar aquele que lhe foi oferecido como Miko. Os heróis começaram a observar a garota juntos, discutindo sobre ela, e então Enil a perguntou como ela estava com o xamã. O cara respondeu que a garota era muito bonita, mas parecia tão frágil que suas marcas tribais em seu rosto mal eram visíveis. Então a heroína explicou que sua amiga era fraca, mas muito gentil e inteligente, às vezes. Só era um pouco teimosa. Acontece que Yuin é sobrinha de Kanshi, e seus pais morreram quando ela era muito jovem. Então ela foi criada por sua tia, mas recentemente sua tia engravidou, então Yuin mudou-se para este lugar, dizendo que não aceitaria mais uma migalha deles, porque eles precisavam mais. O cara percebeu que a menina fez a coisa certa, mas Enil não concordou com ele. Por quê? Na casa do tio Kanshi sempre tem carne, e nesse lugar, na melhor das hipóteses, ela vai pegar as raízes. Então Suba explicou que existe uma grande diferença entre receber e dar, então ele entende a garota e sua ação. O herói lembrou-se de sua infância e então decidiu que Yuin só queria colocar seus pensamentos em ordem, mas outras garotas compartilharam a opinião de Enil, dizendo a Yuin para voltar para o tio Kanshi, porque ela não encontrará nada de bom aqui, e elas também têm um novo xamã, e os pais da heroína costumavam ser guerreiros totêmicos, então ela pode definitivamente servir o xamã. Mas Yuin apenas acenou, dizendo que seu reverenciado xamã definitivamente não gostaria dela. Então ela não daria uma Miko. No entanto, outros continuaram a provocá-la, dizendo que se ela perdesse esta oportunidade agora, ela se arrependeria pelo resto da vida. E então a garota concordou que talvez ela gostaria de ser um pouco Miko, mas ela estava muito insegura. E então a heroína acrescentou que, na opinião dela, Yanil é mais adequada para este lugar. Porque quando eram crianças ela dizia constantemente que queria ser Miko. O jovem xamã ouviu essas palavras da garota, então se virou para Yaniwa com uma pergunta silenciosa, e então adivinhou que os dois amigos queriam ser Miko. E então Yaniwa não aguentou e irrompeu no quarto da amiga gritando que Yuin não deveria contar essas coisas para todo mundo. Ao que a sobrinha de Kanshi respondeu que sua própria amiga havia contado isso a todos, que conheceu antes, então não era um grande segredo. E então a garota também notou que Yanil estava espionando. Então o jovem xamã defendeu a garota, explicando que eles não estavam escutando, mas observando, pois o cara pediu a Yaniwa que o trouxesse aqui. Yuin começou a ficar nervosa, pois percebeu que o xamã ouvia cada palavra dela, e como era presunçoso dizer que ela queria se tornar Miko, pois ela era completamente inútil. Então a garota já estava pensando em como sairia daqui e encontra um lugar onde ninguém a conheça. E então o escritor disse à menina que queria perguntar algo a ela, entendendo que a assistente deveria ter pelo menos conhecimentos básicos
Portanto, o jovem perguntou a Yuin se ela poderia escrever, confiante de que as pessoas já haviam atingido esse nível de desenvolvimento. Mas esta pergunta surpreendeu a todos os presentes, que começaram a perguntar ao xamã se ele sabia escrever, o que foi surpreendente. Aí a menina se desculpou e respondeu que, infelizmente, não conseguia escrever. O jovem perguntou a Yanyuá se isso era algum tipo de pergunta errada, e então ela explicou que apenas tribos grandes têm sua própria linguagem escrita, e sua tribo não é uma delas. Nesse caso, Tsubai imediatamente começou a trabalhar, perguntando a Yuin se ela estava pronta para se tornar um amigo, pois sua amiga elogiou muito, e o cara resolveu evitar outras perguntas, pois não tem ideia de qual é o nível de desenvolvimento da tribo. Yanyu acrescentou que seu objetivo é vingar seus ancestrais e se tornar uma guerreira totêmica. Então a garota pensou muito e percebeu que sua amiga era mais adequada para esse papel do que qualquer outra pessoa. Além disso, a própria Yuin queria se tornar um amigo por toda parte. Mas a menina continuou a duvidar, então o xamã tentou tranquilizá-la de que ela não precisava se preocupar com o que os outros iriam pensar, e então Yuin explicou que o fato é que ela é tímida, estúpida e comete erros com frequência. O escritor parou de persuadir a garota e começou a se levantar, preparando-se para sair. Como Yuin não quer, o cara decidiu não forçá-la, pois a decisão final era só. E embora a garota tenha tentado impedir Tsubai, ele nunca mais voltou, dizendo a Yanyu que era hora de eles partirem. Yanyu seguiu o jovem xamã, perguntando por que ele fugiu tão fácil e rapidamente. Yuin é muito tímida e frágil, então não ficou claro por que o cara a tratou tão cruelmente. Porque se ele a deixasse assim agora, ela se odiaria e pensaria que era inútil. Então o jovem perguntou à heroína por que ela decidiu deixar a amiga, afinal, uma pessoa deve aproveitar as oportunidades por conta própria e não se pode forçá-la. Então, se ela quiser se tornar Miko, ela deve superar suas fraquezas e agarrar o touro pelos chifres. Tsubai explicou que a própria menina estaria em melhor situação porque conseguiria o que queria. E então os heróis viram uma silhueta correndo atrás deles, acenando com a mão para chamar a atenção. E Yanyu a começou a torcer para que fosse sua amiga quem reunisse forças e decidisse alcançar o xamã. Porém, quando a pessoa se aproximou, ficou claro que não era Yuin, mas sim outra garota que correu para expressar seu respeito ao xamã, dando-lhe algo. Então o escritor sentiu que esperava muito da garota, então disse a Yanyu que era hora de eles seguirem em frente. Mas naquele momento, a menina que veio correndo pediu ao xamã que esperasse, pois Yuin também corria com ela. A menina só estava muito fraca e corria devagar. Após essas palavras, todos viram outra silhueta se aproximando, embora não muito rapidamente. E desta vez a própria Yuin já estava correndo, e estava claro que ela estava muito cansada de tanto correr. Assim que a garota chegou lá e recuperou o fôlego, ela gritou com segurança para o jovem xamã que queria se tornar Miko. Embora a menina parecesse confiante ao confessar, depois disso ela ainda mostrou sua fragilidade. E começou a chorar, e sua amiga começou a acalmá-la enquanto Tsubai sorria ao fundo. Yanyu disse a Yuin para parar de chorar, pois o xamã já havia decidido que ela seria Miko, então não adiantava derramar lágrimas. E então a nova Miko explicou que eram lágrimas de felicidade, porque ela nem se atreveu a sonhar com isso e por isso agora está muito feliz. No entanto, Yanyu estava preocupada porque o teste de Miko era muito simples, então ela não sabia se tudo ficaria bem. E então o cara explicou que não poderia dar uma pista de obstáculos com charadas para a garota para ver se ela poderia se tornar Miko, pois ele já viu que ela era adequada para o papel de assistente do xamã. Depois disso, a amiga começou a rir de Yuin pelo fato de que quando ela chora parece um gato, e isso a diverte muito. O jovem xamã entendeu que não haveria problemas com dois amigos, mas depois achou que pelo menos os dois eram lindos. Quando a jovem Miko se acalmou, o jovem disse para ela lavar o rosto antes de começar o ao que a menina respondeu que eles tinham muito pouca água, então ela não poderia desperdiçar com algo assim. O rapaz percebeu o quanto a oferta de lavar o rosto surpreendeu as meninas, que não estavam acostumadas a lavar o rosto com tanta facilidade. E isso, por sua vez, surpreendeu o jovem, que se esqueceu da péssima higiene da tribo. E então o jovem xamã perguntou a seus amigos até que ponto dessa tribo eles se lavavam. E Enua disse que eles são enxaguados com frequência. Por exemplo, ela faz isso uma vez por ano durante a estação das chuvas. Embora o xamã soubesse que raramente se lavavam, ele não pensava muito. Tsubai se perguntou que tipo de criatura estava com ele desde que veio a este mundo, e então
Ele pensou que o cheiro dos outros da tribo era melhor do que seu olfato, então eles provavelmente apenas se acostumaram com o cheiro para que ele não interferisse. Depois disso, o jovem mico perguntou ao jovem se era tão importante a frequência com que eles se lavavam. Naturalmente, isto é importante, por isso algo precisa de ser feito em relação às condições insalubres locais, o que significa que eles precisam de uma fonte estável de água e, no futuro, precisarão de água para a irrigação. Subai perguntou às meninas onde a tribo costuma buscar água, e elas lhe disseram que é ao sudeste. Da aldeia há um pequeno lago, mas há muitos animais muito fortes ao redor dele, então. Só vão lá guerreiros totêmicos, que coletam água e carregam isso, então a tribo apenas o suficiente para saciar sua sede. Aí o cara pediu para mostrar o caminho para ele, porque a água é a fonte da vida, então precisamos lidar com o problema da sua ausência. E naquele momento as heroínas agarraram o Xamã, detendo-o, e depois explicaram que ele não deveria sair da aldeia, pois era muito perigoso lá fora. Enquanto o jovem tentava provar às meninas que não havia nada de perigoso ali, ele já pensava naquele momento que havia sido colocado em prisão domiciliar. Acontece que alguns guerreiros totêmicos são expulsos das tribos, então eles vagam pelas terras devastadas até tropeçarem em algumas pequenas tribos, e então eles fazem xamãs e os forçam a realizar um ritual de herança. E isso aconteceu até com o xamã de uma tribo, porque quando o encontraram, ele estava completamente exausto e acabou morrendo. O jovem soube que por causa disso o xamã estava estritamente proibido de deixar a tribo se a situação não fosse fora do comum, e então Subai lembrou-se das palavras do velho xamã de que esse trabalho era perigoso e difícil. Yanil acrescentou que é perigoso para o cara lá fora, mas na aldeia nada o ameaça, pois os guerreiros totêmicos estão divididos em dois grupos, então um exilado comum não pode chegar perto da aldeia. Primeiro, o xamã lembrou a si mesmo que havia 11 guerreiros totêmicos na tribo, 6 deles caçavam e os outros 5 guardavam a aldeia, e então o jovem pensou que continuar extraindo água dessa forma era uma perda de tempo e esforço. Então primeiro ele precisava resolver de alguma forma o problema da água. E então Subai começou a resistir, gritando para as meninas o soltarem, pois precisavam encontrar água, e como estavam tão preocupadas, o líder poderia ir com o rapaz. Mas descobriu-se que o líder ainda não havia retornado e sair em busca dele não era menos perigoso, principalmente porque antes de partir o pai deu instruções a Yanil para não deixar o xamã sair, mas o cara continuou insistindo que a água é muito importante, pois suas vidas dependem diretamente dela, então as heroínas desistiram. Assim, todos os heróis foram juntos em busca de água, e Yanil a disse que protegeria-o. Xamã é ao custo de sua vida, e então o jovem mico acrescentou que se uma fera aparecer, então deixe os outros fugirem enquanto ele a come. Então o amigo lembrou a Yuyen que eles não estavam longe da tribo, então os caçadores deveriam lidar com os animais. Durante todo esse tempo, uma silhueta misteriosa seguiu os heróis desavisados. O xamã estava atualmente preocupado com a possibilidade de eles se perderem e entrarem em uma zona perigosa, e Yanil, por sua vez, continuou a prometer que os caçadores deveriam estar por perto neste momento, e eles não apenas patrulham e transportam água, mas também passam muito tempo caçando, e então os heróis notaram uma figura ao monge que começou a se aproximar deles em alta velocidade. Eles tentaram descobrir quem era, mas a silhueta não respondeu às perguntas sobre quem ele era. Alguma sombra passou pela cabeça do jovem xamã, que imediatamente pensou que se tratava de um exilado, e então descobriu-se que não havia uma pessoa andando ao lado deles, mas duas, que os heróis puderam ver no momento em que as silhuetas pararam. E então Yanil a reconheceu Tia Hong e Black Fang nos estranhos, e naquele momento o xamã conseguiu discernir o poder dos guerreiros totêmicos. Assim que Irmã Hong libertou Black Fang, ele perguntou aos rapazes por que eles estavam fora da aldeia e acrescentou que deveriam voltar rapidamente. O jovem xamã explicou que não queria voltar para casa, pois queria ver a fonte da água. E então perguntou ao homem por que estava sozinho na estrada que levava à aldeia. Black Fang então respondeu que Mai estava ferido, então ele precisava de ajuda urgentemente, ou morreria. Então Subai ordenou que ele fosse levado rapidamente a alguém que precisava de sua ajuda urgente.